Resenha de Boleiro, com Leandro e Thiago Reis. E depois desse grande clássico entre Cruzeiro e Atlético, a Resenha de Boleiro 2019 tem a honra de receber uma das maiores cabeças do futebol brasileiro, Leandro, com quem você conviveu durante bom tempo, né? Tudo bem, Leandro? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Convivi, joguei contra, joguei a favor. Só que ele jogou muito, viu? Thiago, jogou muito. E jogou em todas as divisões no Brasil. Pelo menos esse recorde ele tem. Esse aí ninguém passa ele, não. Eu acho que não. Certamente é a maior cabeça e as maiores divisões do Brasil, então. Thiago. Estamos falando de Rui Cabeção. Que alegria poder te receber aqui na Resenha de Boleiro. Tudo bem, Rui? Tudo bem, meus amigos. Eu tô tranquilo hoje, porque eu tô vendo que eu só tô no lado de parceiro, realmente. Só tem amigo, né? Só tem parceiro, mas eu tô muito feliz de estar participando, né? Graças a Deus vocês me convidaram, porque eu já ia começar a cornetar nas redes sociais, mas feliz de estar com vocês aqui. Aliás, eu vi nas suas redes, e o que eu acho mais legal, você ter um espírito parecido com o meu, a gente tem que rir das dificuldades. Então, a galera me zoa da careca, eu já levo na boa, é isso mesmo, não tem muito o que fazer. Você, a cabeça, já é uma tradição, né? Desde base, desde quando surgiu o Rui Cabeção? Pois é, eu procuro levar a vida de uma forma bem leve, né? A gente vive num momento muito difícil, em várias situações, seja na questão, né, do país, da política. A gente que já milita pelo futebol há muito tempo, né, Bochecha? A gente sabe que também essa vida não é fácil. E eu tenho duas filhas em casa, né? Eu já tenho esse apelido desde criança. Eu sempre fui muito magro mesmo. Na época eu tinha muito cabelo. Não é a cabeça que é grande, você que é muito magro, é isso? Pirulito, né? Isso já mesmo, era um dos apelidos, Leandro? Foi com um dos certeza. apelidos, é isso mesmo. Na época tinha aquele desenho também, a Formiga Atômica, você lembro, cabeçudinha. Então, e hoje é Zé Gotinha, hoje tem vários. Mas então... eu digo isso, Rui, porque tem muita história do bullying. Eu vejo meu filho na escola, a sua filha, e assim, as crianças, né? Os professores, olha, não pode pôr apelido, porque tem depressão. Tá certo, é um outro conceito. Mas eu, por exemplo, cresci e sempre me aceitei e me serviu muito a vida. Ó, eu sou careca, pô, eu vou brigar comigo mesmo, vou entrar em depressão porque me colocaram um apelido, ou aeroporto de mosquito, ou isso, ou aquilo. Eu ria, né? Vou rir da vida, é uma dificuldade que eu não vejo como dificuldade, mas as pessoas veem, pra mim não tem problema nenhum. E você leva numa boa, e você cresce em cima disso, né? Então foi justamente nisso aí que eu preocupei muito, Thiago. Por ter duas filhas, às vezes eu comecei a preocupar muito de que forma elas iriam reagir das pessoas gozarem o pai, brincarem com o pai. E eu sempre falo com elas, a gente conversa muito na hora do almoço, que eu falo, filhas, a gente tem que saber brincar. Se a gente gosta de brincar com os outros, a gente também tem que saber absorver as brincadeiras. E hoje, essa questão é muito séria do bullying. Mas eu acho que o bullying ele é levado muito a sério porque dentro das casas hoje, na formação do cidadão, das crianças, falta essa brincadeira. Falta, né, essa descontração. Hoje todo mundo leva as coisas muito a sério. É muito tudo, a né? sério, tudo é muito sério. Hoje eu estou fazendo faculdade, a gente vê dentro da própria faculdade que os futuros profissionais hoje, Leandrinho, eles não têm esse lado da descontração, da brincadeira. De levar a coisa numa light, numa boa, né? Tá tudo muito politizado. Existe né, aquele setor. Então hoje não tem mais aquela convivência onde igual a gente conviveu num futebol diferente do de hoje. Muito, muito diferente. Hoje é cada um no seu celular, no seu fone de ouvido. Dentro dos próprios grupos, o treinador, para poder gerir um grupo é difícil, porque cada um tem a sua tribo. Entendeu? Na nossa época, não. Na nossa época, a gente era muito junto. Acabava o jantar, acabava o almoço, tinha aquele velho cafezinho, tinha a sobremesa. A gente juntava todo mundo num quarto para brincar, para jogar um baralho. Então, não tinha esse tanto de informação. Então, hoje, eu levo isso muito, muito leve, de uma forma leve, para justamente ser o exemplo para minhas filhas. Para que elas não sintam. É lógico que tem aquelas brincadeiras um pouco mais maldosas, mas da mesma forma eu já rebato de uma maneira mais leve nas redes sociais. Então eu acho que isso aí faz parte para a gente ter uma vida mais tranquila. Agora, Leandro, vocês atuaram quando, onde e as boas resenhas, que eu imagino que devem ser muitas boas resenhas. Eu cheguei no Cruzeiro em 2002 e o Rui já estava, né, 2002, eu estava antes de você. O Rui já estava, Rui zoando, brincando. Falei, esse é dos meus. Esse então eu vou colar nele pra gente brincar, pra gente zoar. E aí foi. Aí ele ficou até um pouco, eu acho que se eu não me engano, em 2003, em abril. Abril, maio. Maio de 2003. Mesmo,
brigou com o papai dele. Meu pai não. Teve uma... Você também brigou com o papai. Brigou, aí foi embora. Mas aí a convivência, depois a gente sempre se falava e tudo. Mas o Rui sempre foi isso aí, brincas. Mas já conta uma resenha boa do Rui. Entrega o Rui logo. Você O Rui gostava de zoar muito, né, Thiago? Como ele falou, gostava de zoar, perturbar todo mundo. E então a galera também zoava ele pra caramba. O Rui sempre foi de chegar no treinamento. Até quando o treino tava, o bicho tava pegando, ele brincava, zoava. E sempre no treino aí, teve um dia que o homem já chegava, só quer brincar. O Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei chegou, porque o Bochecha ele chegou em 2002, eu já estava, né? E a gente foi campeão da Sul Minas, nós tivemos uma Copa dos Campeões, aquela que nós perdemos pro Paysandu, né? Não é isso, Bochecha? Isso. E aí ele chegou num momento um pouco turbulento da equipe. E a equipe de 2003 já foi formada em 2002, com a chegada do Vanderlei, chegou o Alex. E o Vanderlei, daquela forma dele de querer impactar, né? Ele via que o grupo se dava bem, mas a gente ria demais, né? E o Cruzeiro é bom jogar no Cruzeiro. Pô, salário em dia, estrutura boa, né, Leandrinho? Tudo. Não falta nada, então ele sentiu que esse elenco precisava de um pouco mais de seriedade. Então, dá um choque na rapaziada. Isso, então ele chegava batendo forte. E como eu só queria zoar, eu gostava de zoar, igual o Bochecha, eu gostava de rir na época, ele acabava pegando no meu pé. Porque ele via que eu zoava Você era bastante. o linha de frente da bagunça. Da bagunça, eu sempre estava no meio, da bagunça. E ele também, no início, ele gostava muito de mim, tanto que eu joguei bastante com ele, foi ele que fez eu ir para lateral direito. Só que numa época, num lance lá, né, Bochecha, eu acho que foi até em Patinga, eu não lembro o local, no escanteio, ele já tava meio nervoso, que o Vanderlei é assim, né, o Vanderlei é de lua, né? É, de lua. Tem dia que tá bem. Bipolar. Tem dia que não tá bem. E aí ele resolveu pegar no meu pé, eu também já vinha um pouco saturado e a gente acabou discutindo. Aí eu acabei despedindo dos meus amigos, mas é isso que ele falou. O elenco era tão bom, a galera era tão bacana, tão gente boa, que já se passaram 15 anos, né? Tanto que foi 15 a anos festa. agora. E a gente continuou se falando, cara. A gente continuou se falando, a gente tá sempre preocupado um com o outro. Quando alguém precisa de uma coisa, né, um pouco mais séria, todo mundo se disponibiliza a ajudar. Então eu acho que isso aí que marcou realmente. Não é à toa, igual eu falo com o Leandro, teve um dia que eu tava conversando com o Recife, falta um pouco de consciência nos jogadores de hoje em dia. Igual, eu tenho a consciência de que o Bochecha, o Leandrinho, foi mais do que eu dentro da minha profissão. O Alex foi mais do que a gente. O Ter humildade de reconhecer o lugar de cada um. Isso falta no futebol de hoje. Igual, o Leandrinho, ele tá no estágio acima de mim. O Maurinho, um estágio acima. O próprio Recifinho, o Augusto Recife, está no estágio acima do meu. Apesar de eu tive um reconhecimento maior nacionalmente, porque joguei em várias equipes e conquistei outras coisas fora. Mas se você for olhar... Isso não falta muito nos meninos, Luiz. Você vai na base hoje, você vê um menino de 15, 16 anos já se achando o Romário, né? Mas isso Thiago, eu acho que isso é em toda a área, né, cara? Eu acho que isso já tem que começar na base. Demais, no futebol, não tá, não, eu acho que no futebol o jogador ele tinha que saber a história do clube, a história do time, os jogadores que ali passaram. Eu tava com o Maurinho me contou uma resenha que teve um jogo lá do Narciso lá em Santos. O Giovani, o fera do Santos lá sentado e ninguém passava e cumprimentava o cara, pô. Pô, tá louco? Tem que cumprimentar, é o Giovani, cara. Os meninos da base do Santos. Do Santos, que teve aquela pelada do Narciso. Os caras que foram jogar, ninguém cumprimentava o Giovani. Eu te dou um exemplo, igual você tá falando. Eu participei de uma festa agora no final de ano, né? Aquela que a gente tava resenhando em Florianópolis. E lá tava o Márcio Santos. Aí. Poxa, quem que não conhece Tá o Márcio louco. Santos? Campeão do mundo. Campeão do mundo. O Tetra, né? É. Foi com ele na zaga. E eu mostrando para as minhas filhas. Aí o papai falando, a minha filha tem 14, a outra tem 11. Aí eu virei e falei, tá vendo aquele ali, filha? Aquele ali foi campeão do mundo, na época do Romário. Seleção brasileira. Aí elas abriam o olho, você viu o colinho brilhando. É isso que o Leandro tá falando. Um dos motivos que eu não quis trabalhar com futebol, que eu me enveredei para outra área, que foi a área jurídica, que eu continuo trabalhando, continuo perto, é isso que o Leandro falou. Eu não teria muita paciência com esses meninos novos que estão subindo hoje. Por quê? Eles são tratados de uma forma diferente da que a gente foi tratado. Hoje os clubes são hiper mega endividados. E ficam reféns desses meninos. E ficam reféns dos garotos. E mais reféns ainda dos grupos de investidores e empresários que atuam. Porque hoje os empresários realmente, hoje, a gente aqui é bom que a gente pode falar à vontade, né? Hoje não existem clubes de futebol. São poucos os clubes que realmente
nós podemos chamar de Flamengo, né? Corinthians, que realmente tem torcidas muito grandes, Atlético e Cruzeiro. Outros clubes hoje que estão na Série A são criadores de jogadores de futebol, porque a maioria não conseguem patrocínios e verbas altas, e são esses grupos de investidores e esses empresários que acabam fomentando. Só barriga de aluguel. Perfeito. Então isso aí faz com que aquelas pessoas que trabalham hoje no futebol, os treinadores, os supervisores, os dirigentes, eles não tenham como... Eles ficam submissos aos meninos, né? Porque Perfeito. depende do dinheiro do empresário, quem tá bancando. E o empresário vira e fala, vocês não querem o garoto aqui não, eu coloco Vou ele no levar pra lá. Flamengo. Eu e o Leandro, para poder chegar num time grande, a gente tinha que ser campeão nas categorias de base, a gente tinha que ser campeão numa Taça São Paulo, ou pelo menos disputar o terceiro e quarto, tá entre os 4 melhores, para tentar subir pro profissional. Hoje não. Hoje os meninos, do nada, eles aparecem numa equipe profissional. Então isso aí atrapalha muito na formação do atleta e do próprio cidadão. Porque hoje tem moleques aí que, se você for olhar na categoria de base, ganham 20 mil reais por mês. Menino de 16, 17 Menino anos. de 16 anos. E como é que eu sei E aí, como é que você cobra também do menino, né? Que a cabeça do menino, você eu com 16 anos, meu amigo, não é ganhar 20 mil, 2 mil com 16 anos, ninguém me segurava, não. Mas é um salário mínimo de 900, quase. Eu ia né, quebrar meia- tudo isso mesmo, aí. isso aí você não tem dúvida. E como é que você vai cobrar do menino? Ah, porque tem que ter maturidade. Não tem jeito, Como né? que vai ter maturidade? Ô, meus guerreiros, eu subi em 1999 no América. Teve um dia que eu até postei que eu troquei até as minhas redes sociais, agora é Rui Cabeção só, oficial. Ah, agora você tá... Antigamente era o Rui Cabeção 2, agora eu coloquei Rui Cabeção oficial. Eu coloquei, depois eu vou até postar novamente, eu postei a minha primeira carteira assinada, Leandrinho, como profissional. Eu subi no América marcando Marques em 1999, aquele pênalti Sim. que eu acabei cometendo na final, eu ganhava R$400 por mês. Hoje, vê se tem algum menino que sobe pro profissional, né? Era o salário mínimo na época. Vamos procurar algum clube profissional, tirando esses clubes do interior, que a gente sabe que aqui em Minas Gerais é bem complicado, que ganha um salário mínimo por mês. Não tem. Não tem. Hoje o menino não tem que ter aquele sangue no olho, entendeu? Hoje tem vários meninos que sobem pro profissional. Você trabalha já aqui na Tatiá há muito tempo, o Leandrinho tá junto contigo e a gente acompanha de perto. São as eternas promessas. Tem garotos aí que tem várias oportunidades e várias. A gente não entende por que a torcida aí fica brigando, fica xingando. Ah, por que fulano joga? Por quê? Porque por trás existem alguns interesses meio esquisitos. Tem alguém que segura, né? Às vezes é um clube da Europa que tá de olho no menino e é um menino que, né, que são os ovos de ouro, né, o ovinho de ouro lá do cesto, entendeu? Então, são várias coisas que às vezes o torcedor não entende, mas que a gente sabe o que acontece. A gente que foi jogador de futebol, e igual o Leandrinho falou, eu joguei em todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Eu não tô falando apenas da Série A, eu joguei até a Série D. Você viu muita coisa, né, Rui? Aliás, Isso o papo tá bom, é importante, mas eu quero ouvir umas resenhas boas dessas passagens de Série A, B, C, D. Tem que ter história boa aí, pô. Tem. Qual que é a maior quebrada que o Rui já deu? Nossa Senhora. Eu vi uma que você postou agora contra o Botafogo, você foi tentar levantar a bola, você já saiu com bola e tudo. E você mesmo já postou, falou, gente, fui eu mesmo e tal. Ó. Mas uma quebrada numa entrevista, Não, entrevista... Você vai bem, né? Não, entrevista eu quebro muito, porque lá em casa eu tenho... A minha mãe foi professora, diretora de escola. Eu tenho uma esposa, eu tô casada há 20 anos, né? A Karina, a loura lá. Direto e reto, às vezes agora com rede social. Eu tenho preguiça de ler o que eu escrevi. Então quem comanda a minha rede social... Ela faz a revisão. É ela e a minha filha mais velha, a muito Luísa. bem. E a Sofia também, às vezes ela tira um sarro de mim e manda no grupo, papai, você tá escrevendo coisa errada. Eu falei, desculpa, por isso que vocês estão no grupo, vocês corrigem. Então, Se grosso, vira, né? Grosso, né? Vai lá. Então, de quebrar tem esse lance que foi lá no Engenhão, que eu tinha feito no jogo anterior, de fazer aquela embaixadinha na linha de fundo, fazer um lance bonito, uma bicicleta. Só que na hora que eu fiz a embaixadinha, ela pegou o Rui na bola, eu saí com bola e tudo. Teve outro também contra o Boa Vista, lá em São Januário. Foi um Mancuso, virou, ele tava comigo no Boa Vista, ele virou a bola assim, eu falei, não, que bola boa pra matar no peito, né? Vou tirar uma onda aqui. E comecei a dar aquela passada de costas, assim, vim pra trás. Depois você olha lá no Instagram, Pra eu coloquei. estufar o peito. Isso. Na hora que eu fui, sabe aquele montinho, o calcanhar O calcanhar bateu no outro e o Ruizão caiu de desse bunda no jeito, chão. cara. Mas aí Eu vi no seu Instagram. Você Rui, viu queria te isso? contar, Você mas viu eu isso? Você vi. viu isso? Eu vi. Aí E eu- todo mundo, calma aí, foi falta. O juiz não deu a falta. Foi Aí- por trás, caiu sozinho. Aí eu acho Sou o que era o juiz, eu dou Maurício, cartão né? pra ele. Porra, aqui, ó, O Gasparzinho, Maurício, ó. Toma. Gasparzinho, o Maurício na época ele virou e falou, gente,
querendo brincar com o Rui. Eu acho que foi o peso da cabeça. A cabeça ficou demais. E pior que a bola quicou, cara, e ela cai no meu colo assim direitinho. Aí aparece, depois vocês olham lá no Instagram, eu pego a bola assim, cara, eu coloco ela na cabeça e já Nossa. pensando no Fantástico. Eu falei, bicho, Vai aparecer. o tanto que esse povo vai me zoar, mas vambora. Então, mas é isso, cara. Mas as brincadeiras minhas com o Leandro, a gente não pode falar, não, tem que ser Por quê? censurada. Ah, porque é coisa de Você me vestiário, contou né? de uma namorada, a gente naquele jogo de despedida, agora eu me lembrei. Você falou, teve um lance da namorada e tal. Aí o Leandro falou, Você pode contou pra contar. O Leandro falou, pode contar. Então nós vamos contar na resenha de boleiro. Ah, não, da namorada do Leandrinho, né? Eu não sei. É Você do falou, Leandrinho. o lance de uma namorada aí. Eu não posso- eu não posso falar. Você falou assim, não, a gente vai, agora vai passar o Natal, o Réveillon, e eu vou contar na resenha de boleiro Era que- 2019. Era que agora. E pior que agora eu não posso contar mesmo, sabe por quê? Ah. Porque ele tá tentando. Esse trabalho dele não tá garantido ainda. Ele tá analisando o não, contrato, não, depois ah, o é? negócio não O dá Rui tá- certo. O Rui tá solteiro. Olha lá. O Rui tava pensando que eu tava namorando lá. Não, aí ele tá solteiro, Rui, A pode menina contar. tá comprometida. Pode contar agora? Não pode, não. Não A pode? menina- A menina tá tá comprometida. comprometida. Agora, A menina- agora. Mas agora ela tá. Na época tava também? Eu tava alongando, entendeu? Tem cara Eu tava que tentando. Isso, bicho, você tava Tava dando... tentando, entendeu? Tava de pé de pano É, lá? eu tava pedalando, mas Rapaz, porra, eu sabia disso, eu Tava- sabia. Eu tava pedalando. Eu sabia, eu jogando. encontrava com ele às vezes e era essa menina do lado. Aí ele ficava do lado dela. Ih. Aí a menina aprontava uma suadeira, ela, que isso, Rui, você me conhece, você sabe que eu não sou disso. Eu falei, sei, você gosta do pretinho, esse pretinho aqui, você toma cuidado com ele. E ela era conhecida do meio. Ela é daqui, ela é daqui. Eu tô doido pra saber. Ih, E ela é rapaz. daqui, eu falo pra ele é carioca, mas ele tem todo estilo mineiro, você toma cuidado. Vai comendo quietinho pelas isso, beiradas. devagarzinho, Rapaz, Thiago. esse é perigoso, ele não bebe. É, isso Ele não é que é o bebe. problema, Rui. E eu tô Como é que era a aprendendo resenha com quando você saiu lá em 2003, todo mundo tomando... Rapaz, eu nem lembro da resenha Pô, aqui. tinha que acompanhar, né, cara? Alguém É, tem que tomar ele- conta da Tá, mas galera. esse aí é de motorista da galera. É, antigamente não tinha aquele motorista da rodada, né? Mas eu que pegava a chave, tomava conta Mas da e aí, galera. conta uma E no boa, outro Rui. dia ele relatava tudo, né, Claro. cara? Ele relatava tudo. Ó, você Lembrava fez de isso. tudo. O tudo, desastre Thiago. de todo mundo. Você Tudo. fez isso, você fez aquilo. Aí os caras, não fiz isso não. Você Mas pegou você aquela fez, baranga né? horrorosa. Os caras, mas ela era linda. É. Linda? É o tal do álcool. Mas o problema do Leandrinho é esse, cara. O Leandrinho não tomava nada. E jogador de futebol, bicho, a gente fica muito tempo concentrado. Então, quando era liberado, parecia que o mundo ia acabar. Parecia que o mundo ia acabar. Esse era o problema. Então, e ele sem beber, cara, ele relatava tudo. Salvava muita gente. Salvava muita gente. Salvei muita gente. Que ele era o SAMU da galera, né? O que tava alterado, a gente, Leandrinho, leva embora pra Chama- gente, por favor, porque vai dar problema. Dá o Então, serviço aqui. isso. Ô, Rui, você me contou uma história fora do ar muito boa da sua passagem lá no Mato Grosso, em que você... Aí já na fase derradeira da carreira, né? Já tava na descida já. E aí, como é que foi? Você num hotel maravilhoso... Rapaz, eu recebi um telefonema, né, Bochecha? E quem acertava os contratos era eu mesmo, fazia tudo. Nas minhas redes sociais eu disponibilizava o meu telefone, e-mail, tudo. Recebi um telefonema, o cara, ó, Rui, né, um número aqui, fictício aqui. Rui, você vem pra cá, eu vou te pagar 20. Aí eu virei e falei, eu não conheço o clube, né, eu vou botar essa proposta um pouco mais alta. Eu vou dobrar. Aí eu virei e falava assim, não, eu só vou se for 40... E eu quero um valor na mão, o cara... Não, eu pago. Eu falei, Muito tomei fácil. cano. Aí eu falei, vou dificultar mais um pouco, né? Eu falei, eu quero morar no hotel. Ele falou, não, você vai morar no melhor hotel aqui, 5 estrelas, aqui no Mato Grosso, do lado do aeroporto. Eu falei, esse negócio não tá bom. Aí eu virei e falei, mas eu quero levar meu carro. Aí o presidente na época virou e falou assim, não, pode deixar que eu vou alugar um carro pra você aqui, você não precisa nem trazer seu carro. Eu falei, gente, eu não vou receber mesmo, não vou receber. Aí eu falei, Karine, e agora? Aí chegou o contrato, tudo escrito, fiz o contrato de imagem, né, pra tudo direitinho. Ele assinou e eu viajei, peguei o avião, viajei. Cheguei lá, bicho, o melhor hotel, toda a delegação hospedada, Thiago. Eu falei, rapaz, isso aqui não tá legal. Hotel 5 estrelas para 5 concentração. estrelas, Pra jogar o quê? Série todos C, os Série jogadores. D? Não tinha nem série na época, era pra disputar o campeonato mato-grossense. Meu Deus. Com o Pra- Cuiabá? Era com Cuiabá, Mas o Luverdense. seu time era Eu tava Operário. no Operário. Que de é Várzea Grande. uma história... Isso, Operário e Misto, né? Que Isso. são os dois de maior torcida lá do Mato Grosso. Rapaz do céu, chegou um dia no jogo, eu desci pro lanche, não tinha lanche, nem lanche tinha pro jogo. Na hora que eu cheguei no quarto, eu botei minha chavezinha, não deu, né? Não abriu. Cancelou a entrada, apareceu vermelhinho. Eu falei, uai, gente, trancaram meu quarto. Cheguei lá embaixo, no que eu tava descendo pra recepção, uma gritaria, uma confusão. Tava o presidente, a gerente do hotel falando, vocês não vão pro jogo? Vocês estão devendo mais de 80 mil reais aqui?
e não pagaram até hoje, já tinha um mês que eu tava lá, eu falei, meu Deus do céu, onde eu vim parar? Aí, de repente, começa a chegar o pessoal da imprensa. Chega a televisão, chega a rádio, polícia. Polícia também? É, aí na hora que eu... E o grande nome do time quem era? Era o cabecinha aqui, era o cabecinha aqui. Aí eu só pensando, falei, rapaz, os meus amigos, o tal do Leandrinho vai ver isso na televisão, vai me gozar Claro, até lá, tá vendo? Claro. Aí o que eu fiz? Na hora que eu desci na recepção, aí tinha a saída principal, eu passei por trás da piscina, tinha uma saída pro estacionamento, eu sentei no meio de 2 carros. E nisso o celular tocando, cabeça, vem aqui resolver, que era o capitão. E eu só dando pros caras, eu falei, eu não vou ir de jeito nenhum, a imprensa aí, você acha que eu vou deixar meus amigos em Belo Horizonte ver? Rapaz, Você ficou aí... quanto tempo lá no meio desses 2 carros? Acabou que... fiquei um bom tempo. Eu fiquei até a hora de ir pro jogo. Aí resolveram, a polícia falou que o hotel não poderia impossibilitar a gente de sair, né? Que, né, podia configurar cárcere privado, essas coisas. Fomos pro jogo. Chegou no jogo, eu falei, gente, nós vamos jogar como? Sem lanche, barriga vazia, não dá, né, bochecha? Chegou lá, tinha um pão de forma com mussarela e presunto. Eu falei, Jesus do céu, como é que eu vou jogar desse jeito? O que eu tô fazendo aqui? Aí fui pro jogo, o rapaz, o responsável pelo clube na época, era procurado pela Polícia Federal por estelionato. Nossa, você vê. Senhora. Então, você vê como é que o futebol... Você recebeu ou não recebeu? Rapaz, olha como é que são as coisas. Eu queria ir embora, pedir minha rescisão, entrou uma nova diretoria, eu acabei ficando no Operário 1 ano e meio. Era isso que eu ia te contar, porque eu lembro da sua história lá. 1 ano e meio, mas aí assinou, A nova assumiu diretoria. pessoas mais sérias, né? Porque eu era contratado por grupos de investidores. É como se fosse para fazer, né, elevar o nome do clube, por ser conhecido, ter essa questão do marketing, da cabeça. Então aí nós acabamos classificando o time para a Série D, ou seja, conseguimos um calendário, eu permaneci na Série D. Classificamos o clube para uma Copa do Brasil depois de quase 20 anos, disputamos com o Avaí, frente a frente. E depois fomos vice-campeão estadual. Mas foi aí que eu resolvi parar de jogar, porque nesse campeonato estadual eu fiz um contrato de 4 meses e não recebi nenhum. E eu vinha de cirurgia no joelho, aí já comecei a sentir muita dor. E foi aí que eu resolvi aposentar, mas com... E lá no Pantanal você chegou a visitar uma onça, você não viu nada lá? A única onça que foi lá pro Pantanal foi minha esposa, quando ele me visitou. Essa é brava. Ela aparecia Essa é brava. E essa aí, você? Essa é brava. É brava, Leandro? Essa aí... Você já tomou dura? Essa não, eu não. Leandro é bonzinho, só é Bonzinho era conversa tranquilo, dele. mas essa aí pega ele Quando fácil. pegava... Quem que era o seu melhor parceiro de golo de gandaia no Cruzeiro 2003? Ah, cara, eu tinha muitos amigos. Nessa época, pelo incrível, igual a gente fala de golo, eu bebia depois dos jogos. Eu não era, tinha uns caras que iam todo dia, né, bochecha? E eu não aguentava. Então a gente vencia o jogo, eu tomava. Mas eu tive muitos amigos bons, assim, que eu gostava da resenha. Eu fazia um churrasco, às vezes lá em casa, eu não ia muito pra noite igual os caras, mas eu fazia muita resenha lá em casa. Então eu já tomei cervejinha com meu amigo de futebol de salão, Joãozinho, o próprio Neném, Maurinho já foi lá em casa muitas vezes tomar uma cerveja. O próprio Luizão na época, o Michael, lateral direito. Eu acho engraçado, cara, porque os melhores amigos meus na época do Cruzeiro eram os caras que eu... Isso, seus concorrentes. os caras que eu disputava a posição. Você não ficava assim, nossa, eu vou entupir essa cerveja agora. Na trairagem. Vou entupir. Na trairagem. Vou pôr uma pinga no meio da cerveja do Maurinho, que amanhã tá morto, eu vou correr, eu vou voar. Eu acho que era pior. Ele corria. Ele precisava disso, era a gasolina dele, Era bota combustível. o combustível dele, toma aí, vai. Esse Nossa, aí. tomava cervejinha e arremessava. Thiago, Ele e esse aí. Michael era do caramba. Então a gente sentava um do lado do outro. Só que isso, o que acontecia? Eu era mais controlado, mas o Maurinho, igual ele fala, o Maurinho é um caso a ser estudado, né? Neném, Não tem o condição. Neném, além de grande jogador, um camarada nota Ele teve 10, aqui grande na resenha, pessoa, Tanque de combustível do homem não tem fundo, não. Não, O bicho é bruto. ele- E tá fininho ainda, tá fininho. continua correndo do mesmo jeito, né, Bochecha? Ô, Rui, eu me lembro de você no América, eu me lembro muito da presença do seu pai na sua carreira. É isso né? aí. Convivia muito com ele lá no América. Seu pai teve uma importância que hoje talvez muitos jogadores acabam ficando ausentes disso, né? Da presença do pai, de puxar a orelha, de cornetar, de brigar pelo filho. E o seu pai era uma corneta violenta. Me lembro dele bem no América, e acho que como era mais próximo ali a convivência, a gente via ele muito de perto. Conta um pouquinho do seu pai, do que foi o seu pai na sua vida. Como é que a gente fala da formação, né? A gente que realmente teve uma família. Quando eu subi pro profissional em 99, a gente fica deslumbrado, né? Sendo entrevistado aqui, Rádio Tatiaia, né? As meninas da escola já mandando... Isso, na televisão eu estudava na época, fazia faculdade, que eu nunca deixei de estudar.
Aí eu comecei a chegar tarde em casa. Eu estudava ali, eu tive que mudar pra noite, no colégio municipal ali, o Marconi, que fica ali na Avenida do Contorno. Eu estudava à noite. Sexta-feira, ô bochecha, eu costumava chegar 3 horas, 3h30 da manhã, e isso é verdade. Papai passou por um problema de saúde, a gente teve que vender o apartamento e eu fui morar com minha madrinha ali no bairro Floresta ali. E eu comecei a chegar tarde, a casa era da minha madrinha. E papai me avisando, meu filho, 10 horas é o horário, 11 horas, você tem que estar dentro de casa, que amanhã você tem treino. E eu chegando, teve um dia que ele passou aquele fechinho, sabe, da Sim, porta. o trinco. O trincozinho da porta, eu cheguei no Miguel, abri. Na hora que eu abri a porta, ele não deixou entrar, cara. Eu dormi sentado na porta. Eu te avisei. Eu dormi sentado na porta. E a casa era da minha madrinha. Papai era tão doido que ele, na casa da minha madrinha, ele falou com ela, falou, você não vai abrir a porta pro Rui. Deixa ele fora. Aí deu 6h30 da manhã, 7 horas, a minha madrinha ficou com dó, foi lá, abriu, deixou entrar. No outro dia, papai sentou e foi direto e reto comigo. Ou você vai ser jogador de futebol, ou você vai fingir que você vai virar um jogador de futebol e, na verdade, você vai ser um vigia noturno ou outra coisa qualquer. Menos profissional você vai ser, porque a vida que você tá levando não condiz com a carreira que você quer. Não é compatível. Então, essa foi a importância do meu pai, né? O papai, ele não gostava de escutar falar em empresário, ele não deixava com que essas pessoas chegassem perto de mim, ele não deixava, mais ou menos hoje como o pai do Neymar trabalha com ele, o pai do Diego trabalha, o pai do Kaká, e isso aí ele criou muitas inimizades dentro do futebol, muitas, mas muitas ele mesmo. batia de frente, né? Renovação de contrato no América era uma luta, porque ele brigava mesmo. Tanto que ele me tirou do América na justiça. Foi ele que recebendo propostas, eu fui o primeiro jogador com a nova Lei Pelé a sair na justiça. Tá lá na jurisprudência, tudo. Então papai sempre foi no meio, o papai sempre foi muito correto, mas vivia no meio onde o incorreto é o certo. Então isso ele sofria muito. Mas para minha formação como pessoa, é tanto que eu comento muito com os meninos, por que hoje a gente, o Leandrinho também é a gente é respeitado por outros ex-companheiros, às vezes até que a gente não conhece. Mas porque na nossa rádio vestiário, que é a que manda, a rádio vestiário... Corre muito, né? Corre muito. Aquele jogador ali é sem vergonha. Isso aí não tem jeito, Isso aí. Então isso aí corre. A gente se salvou. Isso aí é mérito do meu pai. Meu pai me ajudou muito. Eu sofri muito preconceito, justamente por causa da forma com que meu pai agia, porque a maioria dos dirigentes me viam como uma ameaça dentro do grupo, por ser bem orientado, por ser mais lúcido, por ser estudado, por estar informado. Você tinha condição de cobrar os seus direitos, sabia que você tinha direito. Ajudava os meninos. Fazer. Isso aí. Então eu sempre fui uma ameaça dentro dos grupos. Isso aí acabou me atrapalhando. Mas o meu pai, ele foi fundamental na minha formação como cidadão, na minha formação como profissional. E apesar de que, igual eu falo com o Leandro, comento com muito, eu errei muito na minha vida. Tanto como atleta... E até como pai hoje, pai de família, como esposo, mas isso aí faz parte por causa do mundo que a gente vive. A gente é muito novo e tem uma notoriedade, né, era alcançada muito cedo, então às vezes sobe um pouco para a cabeça. Mas a gente não deixa de ter caráter, né? Isso é claro. A gente não deixa de ter caráter, a gente não deixa de ser transparente, a gente não deixa de ser verdadeiro. Erramos. Mas 99% da nossa índole é de pessoa correta e isso aí foi fruto do meu pai. E é isso que vai fazer com que o doutor Rui... Você vai querer virar doutor Rui Cabeção? como é que você vai pôr na porta lá do seu escritório? Agora que você está se formando já em Direito? Eu tô tentando, mas o meio jurídico eu acho que é bastante complicado, viu, Thiago? Porque as coisas mudam da noite pro dia. Às vezes a gente tem até uma ação que eu entrei pros meninos, que eu levantei nos grupos para a gente poder entrar. Existe um certo posicionamento, a gente acha que a gente está com direito adquirido, mas da noite pro dia a situação muda, aí você tem que aguardar. Tanto que nesse processo que eu estou movendo para os caras, eu falo, gente, é de 7 a 8 anos para ver se a gente consegue, é um investimento. A poupança, né? E nisso aí você tem que ir brigando, mas é importante, eu acho que não para mim, seria importante uma coisa que deveria ser ensinado dentro de sala de aula. Porque eu acho que o nosso país estaria muito melhor, né? O cidadão sabendo seus direitos. Então, o Levi fala muito disso, né? Base, né? De educação. O Levi era um dos melhores treinadores que eu tive. Eu falo que ele foi um pai, porque o Levi... Eu escuto muito aí o pessoal falando, o Levi tá gagá. O Levi não tá gagá. O Levi tá simplesmente resolvido e ele simplesmente perdeu todas as amarras. Ele não tem mais que mentir para ninguém, ele não precisa disso. Porque tem muitos treinadores que vão para frente da câmera, eles estão ali como um artista.
né? Mas isso é a bola, né? Isso. É a bola, né, Rui? Infelizmente. Hoje o Levi ele fala. Antes, no começo, ele não falava isso. Então, isso aí também, perfeito. O futebol é assim, igual você falou do seu Perfeito. pai. Às vezes a verdade, ela dói. No futebol, às vezes, você não pode falar a verdade. É isso O mesmo. nego cai matando. Perfeito. Entendeu? Isso aí que você falou é verdade. Hoje ué. ele já tem as costas largas, né? Hoje ele fala, entra no ouvido e sai no outro. E aí? Quiser romper o contrato, tchau, amanhã Tchau, eu vou pra embora, casa, e aí? eu quero nem Acabou. saber. Mas isso aí que você falou é o que eu queria falar. Desde aquela época que eu conheci o Levi sempre foi preocupado com a formação do ser humano. Ele pegava, tipo um Tele Santana, na época de Palinha. Ele sempre foi muito preocupado com isso. Entendeu? E acho que isso também às vezes incomodava em algumas direções de alguns clubes. Esse aí foi um dos camaradas mais bacanas, né, nesse respeito de atleta profissional e ser humano que eu pude trabalhar. São pessoas que às vezes não são bem entendidas, né, pelo meio futebolístico. Um outro que eu posso te dizer também, que o pessoal morre de, né, até arrepia os pelinhos, foi o Celso Roth. Celso Roth também foi um cara muito bacana na época de Botafogo. Muito sério. Muito sério, extremamente sério. Ajudou muitos atletas naquela época. Entendeu? Um deles é amigão nosso. Ele adorava o Zé Roberto, o baiano, o negão. Que jogava bola demais. Craque da bola e acabou se perdendo, né? Teve na Alemanha, teve- aqui no Cruzeiro. Começou aqui no Cruzeiro, pulava muro, teve uns casos. Mas ainda terminou bem, Campeão no Flamengo, Isso, campeão brasileiro no Flamengo. Mas eu acho que esses caras foram importantes, deram uma ajuda, deram um norte pra esses Mas garotos. tem que ter entendeu? peito, né, Rui? Que falta pra muita gente hoje. Tem que ter peito pra enfrentar dirigentes, pra enfrentar os próprios egos dos jogadores, colocar no lugar. Não viu o Dudu agora no Palmeiras? Isso. Era uma bandalheira. Chegou o Filipão e falou: meu filho, ou joga ou joga. Se não quiser, tchau, rua, pode tomar seu rumo. Ó, a carreira do menino já virou o melhor jogador do Brasileirão, já decolou, virou um fenômeno. Faltam, mas olha só, e quem tá no grupo do Palmeiras? No grupo do Palmeiras tem jogadores que fazem um bom trabalho. Tem um Praz da vida que é esclarecido. O Dudu teve um Zé Roberto. O Dudu hoje tem um Edu Dracena dentro do elenco. Então, não só os treinadores, eu acho que o próprio elenco, por que se fala tanto, ficou tão marcado, é tão respeitado esse grupo de 2003 aqui na nossa Minas Gerais? Por quê? Existiam jogadores importantes dentro do elenco. Eu e o Leandrinho, a gente era mais novo, mas existiam ídolos, pessoas que a gente respeitava dentro do elenco. Existia um Alex, o maior camisa 10 que eu já vi jogar na minha vida e o maior jogador que eu já joguei. Existia um Aristizábal. Existia um David. Apesar de novo, sempre foi muito centrado. Edu Dracena. Tínhamos um Cris. Maldonado. O chileno. Dispensa comentários. Olha só pra você ver. Depois veio o Zinho mais pra frente. Aí, então, são jogadores que foram importantes pra gente. Não só o treinador. A postura desses caras dentro do elenco, que eram posturas vencedoras, caras que conquistaram, nos ensinaram muito. Então, e também eu acho que também a gente foi importante porque a gente, por ser jovem, a gente respeitava esses caras. Isso A gente Admirava, né? A gente admirava Ouvia. isso e respeitava. Porque pra mim é inadmissível. Eu joguei com Pintado, eu subi no América, no meu time tinha Pintado, tinha Palinha, tinha Zé Afonso, tinha o Milagres, que a gente respeitava esses caras. Hoje os meninos, eles confundem um pouco com você ir pra cima num treino, você arriscar uma jogada, do que você virar e falar: ô, o mais velho, vai pra aquele lugar. Pera aí, amigo. Tem que saber o seu lugar, tá chegando agora, Pera aí, né? amigo. Você tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite. E demonstrar dentro do campo. Não é na boca xingando, desmerecendo o cara. Isso acontece muito hoje. É uma pena, e a gente torce, né, às vezes com as mudanças que o futebol... O futebol, na verdade, é um reflexo da sociedade como um todo, né? Perfeito. Dos alunos que não respeitam professores, pais, e o futebol Falou tudo, Thiago. é algo bem semelhante. A gente torce para que isso possa mudar. Ô, Leandro, nós não fizemos uma resenha, né? Foi uma aula maravilhosa, Uma aula. espetacular. Receber o Rui. A gente já estava para trazer o Rui há algum tempo. Muito bom poder recebê-lo, uma resenha muito boa. E eu tenho certeza que o pai que está ouvindo chamou o filho e falou: vem cá para você ouvir um pouquinho, pra você aprender um pouquinho, porque futebol não é só isso aí que você acha que é, não. Carrão, mulherada, foto no Instagram, no iate. Futebol não é isso aí, não. Futebol, para quem gosta de futebol, é essa lição que o esporte traz, não essa lição da balada, de 500 namoradas. Tem essa outra parte que é boa para quem pode, mas a maior parte tira de lição é esse dia a dia, essa convivência. Foi bom, né, Leandro? Postura do doutor Rui, né? Postura do doutor, né? Tá Thiago? pensando o quê? Tá de bobeira, não. Tá E agora doido, ele tá de moto agora. Imagina o capacete dele, Precisa Thiago. de capacete. Só a língua. Imagina o capacete dele. Tem a fita métrica, não tem? Imagina. Ah, é? A Imagina o língua, capacete eu desse tive que rapaz. juntar a língua dele com a do Maurinho pra poder o
fazer a capacete do Rui tem que ser medida. sob medida, né? Que não faz capacete. Tem um vídeo aí, eu gravei um vídeo pra gente jogar lá. Mas isso aí que você falou, amigo, é verdade, cara. Eu, graças a Deus, eu tive filhas, porque se quisesse jogar futebol é difícil, viu, cara? Porque 96% da classe aí sofre, mas sofre muito. Estatisticamente, eu não sei os números acertam, mas se você botar 0,002, que vão ser um Neymar, um Ronaldinho da vida, e tem que tomar cuidado. Eu acho que a gente tem que ficar atento. Hoje, o jogador de futebol, às vezes, é a salvação da família. E os pais ficam ali querendo. Com 12 anos, né? E Já quer que o esquece da menino já tem educação. que ser com 12, 11 anos, já tem que ser a salvação. Ô, Rui, muito obrigado pelo papo, sucesso a você. Se vai ser no direito, onde vai ser, que continue sendo Rui Cabeção, mas não pela cabeça, pela externo, mas pelo interno, que é uma cabeça diferenciada mesmo do nosso futebol. Um grande abraço, é um prazer recebê-lo, viu, amigo? Ô, amigo, obrigado. Eu posso te falar uma coisa, você tá careca, mas sua cabecinha também é grande, viu? Eu sabia que você não ia terminar essa entrevista sem... O bochechinho, né? Nada. Porque a careca aumenta, né? Você viu, o Leandro tá fazendo tinta mas no isso- cabelo. Rapaz. Não, tinta Mas esse aí também, esse aí também é fera também. Ele ali é Você bacana. é filho de velho Gaia, né? É o pai que põe na linha. É diferente, tá esse vendo? é diferente, põe na né? linha também, isso aí Meus é- amigos, muito obrigado, viu? Grande abraço, Rui. Até a próxima, tá? Amigo, obrigado pela oportunidade, grande abraço. Ô, Bochechinha, meu irmão, irmão. tamo junto. Um abraço a todos aí, valeu, cara. Leandro, domingo que vem, um outro grande convidado. Outro fera, outro top, Tiagão.